ajudar, não tem por que não, é tudo uma prefeitura Ativo. só. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no Conselho de Mongaguá, o Conselho da Alimentação Nutricional da nossa cidade. Eu também agradeço a todos que estão aqui presentes, reunidos juntos, para nós formarmos esse conselho e também discutir alguns assuntos que nós colocamos na pauta da reunião de hoje. Essa reunião é a 17ª reunião ordinária. Bom, hoje nós colocamos alguns assuntos pautados. Uma deles é a leitura da ata da 16ª reunião ordinária do Conselho, que eu acho que todos os conselheiros já leram e já pode ir para aprovação, se todos concordarem. Sim, sim, eu concordo. Tá bom, então. Então, já vamos passar esse item. Todos aprovam a ata, então, da última reunião? Sim. 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 Então, tá bom. Agora também nós vamos falar sobre os relatos da Assembleia de Seleção do CR Santos, Baixada Santista, realizado no dia 9 de setembro, no intuito de pesca, na Avenida Rei Pelé, 192, Ponta da Praia, Santos, onde nós tivemos, né, duas pessoas que nos representaram aqui do nosso conselho, que foram aprovados e a gente ficou muito feliz com isso. Então, eu vou passar agora a voz para o nosso secretário, onde ele vai explicar mais detalhadamente o que aconteceu no dia. Posso pular? Eu peço permissão para pular os itens de pauta e começar pelo último item, que é informes gerais. A Jennifer vai poder ficar mais do que Você pode meia passar? hora. Foi aprovado? Quer que fale na mesma sequência? Fecha. Tá. Só assim. Então, da CR Santos, Seria interessante apresentar a Rose, que ela... vamos fazer uma ligeira apresentação, então. Dá para virar Dá. para mostrar? Tem novos, nós estamos com novos conselheiros. A Rose é representante da Assistência Social. Por favor, se apresente, Rose. Dá Fundo licença, Social. eu sou representante do Fundo Social, da Assistência Social, é a Jennifer aqui. Mas é um prazer estar com vocês e conhecê-los Presidente, não é? Do Fundo Social. temporariamente. Certo. Prazer estar com você, Rose. Igualmente. Quem mais? Tem algum mais novo? Não tem mais nenhum outro. Ah, tem a Lu, apresente, Lu. Nova coordenadora da Casa dos Conselhos, por favor. Boa tarde, eu sou a Luciane, estou na coordenação da Casa dos Conselhos. Obrigada pela receptividade, estou aqui para ajudar. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Eu falo mais rápido. Depois você vai ter próximo. Bom. Bem, vamos passar então para o relato da Assembleia do CR Sans. Peço a palavra. Sou a Jennifer, nutricionista, né? Representante da assistência social. Nós estivemos lá na reunião no Instituto de Pesca em Santos, onde Mongaguá foi uma das poucas cidades e a única do litoral sul daqui da nossa Baixada que conseguiu representatividade tanto no poder público, Viraci como titular, eu como suplente, como na sociedade civil, né? Maia e Jane, representando Mongaguá também no CR Sans. Então, é uma representatividade muito importante junto ao Estado. Então, a gente está no regional, do regional, tudo que vai sair aqui do Conselho, uma vez que nós também estamos representados no Conselho, vão chegar mais facilmente no regional e, subsequentemente, no governo do Estado. Teve a eleição, já teve a eleição, né? Teve a eleição última quarta-feira. Na quarta-feira, dia 24, que aí é só sociedade 24. civil. Foi dia 24. 24 de setembro. Online, a reunião foi online. O Maia participou, que a Sim. gente não podia, né? Quer fazer o relato, Maia? De como foi a eleição da... Eu vou dizer o relato, então. Foi eleita a Flávia Valentino, que é representante do Guarujá, e vice da Flávia foi o Elcio Interdonato Maia. A Flávia Valentino é da Associação de Valorização do Desenvolvimento Social, lá de Guarujá. Ela tem restaurante comunitário, viu, Rose? Restaurantes populares. São restaurantes populares, só que eles são iniciativa da sociedade civil. São restaurantes, são 4, né? São 4, acho que restaurantes que ela tem. São 2 unidades e uma unidade móvel. No município de Mongaguá, de Guarujá.
E eles têm um trabalho bem legal, até na época que a gente já participava, a gente viu a cozinha deles, a gente queria até ir lá pessoalmente, mas eles têm um trabalho bem legal lá no Guarujá, Flávia Valentina. E 2 creches também. E que 2 elas creches, mantêm. né, também, que eles estão mantendo. Tudo sociedade civil. Quase que a maioria. Se você tivesse mais idade que o Elcio, você entrava, né? Porque todos os outros que foram eleitos, o que foi eleito como vice, todos tinham um voto só. É porque eles votaram em si próprios. É. Eu fui a única que Ah, não não, votei você não em teve mim. voto nenhum, porque Eu você não não votou votei em em você, ninguém votou em você, Não. não ia entrar. Absolutamente. Quem votou, Houve uma eu articulação. dei uma votação para a Flávia, e aí uma outra pessoa votou nela. Então, ela obteve 2 votos, com o dela 3. É, houve uma articulação para que a Mas Flávia. todas as pessoas em si votaram em si mesmas. Entendeu? Que podem votar. Exatamente porque a coordenadora anterior estava cometendo alguns deslizes, estavam deixando as coisas acontecerem, inclusive no grupo de WhatsApp. E ela tentou a reeleição, a gente fez o possível para que isso não acontecesse, a eleição dela. Então é isso. Foram eleitas 10 entidades, entre elas de Mongaguá, que é a CREM, faz parte a Maia como titular e a Jane como suplente. A presidente é a Rogéria, não é? É, Do Rogério CREM. Aparecida. E do Poder Público foram eleitos 2 órgãos governamentais, que é o Instituto de Pesca, né, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e a ACAT, que também é órgão de extensão rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que é o Emerson que entrou, né? E a Thaís Moron no Instituto de Pesca. E de prefeituras concorreram 4 prefeituras, entraram 3. Cubatão não teve representante nenhum. Entrou a prefeitura de Mongaguá, né? Eu titular a Jennifer suplente. Entrou a Secretaria de São Vicente, que é a Rosana Leite, titular, e a Patrícia Tani, suplente. E de Bertioga, a Paola, titular, e a Alessandra, suplente. É isso aí. Nós estamos com o CR Sans bem renovado e bem mais poderoso agora. Que Parabéns. bom, parabéns para Quase vocês. todos os municípios contemplados. Uma representatividade. Só Cubatão e Praia Grande, né? Ficaram de fora. Para a grande nem se habilitou. A eleição que foi feita postumamente. É porque por causa de Bertioga e Posteriormente. Cubatão. Foi Bertioga e Cubatão, Bom. porque não teve voto. Não foi uma das duas que entraram? Foi Foi Bertioga. Bertioga. Bertioga entrou, Cubatão não. Cubatão não mandou ninguém, Bertioga mandou uma pessoa. Ele chegou atrasado, aí não tinha saído da lista. Foi. E é uma pena, porque Cubatão precisava mais de todas as cidades, é que está mais atrasada na questão de segurança alimentar e nutricional. Bom, passando para o segundo item da pauta, o terceiro, né? Terceiro item é a adesão do município de Mongaguá ao Programa Alimentar Futuro Fiesp, da Fiesp, no dia 16 de setembro de 2025. Estava presente eu e a Eliana. A gente pediu para a Maia participar também, mas não foi possível a participação dela. O gabinete achou por bem limitar o número de pessoas na reunião e estava a Valdirene. Perdão, estava a Vanúzia Teixeira. A Vanúzia Teixeira, ela já foi por muitos anos, sei lá, uns 6, 7 anos, presidente do Conselho do Estado de São Paulo. E ela tem larga experiência. Hoje ela está como consultora da Fiesp Mas já tem. e Ela- continua ajudando os municípios a fazer adesão ao CISAM, etc. E Ela tem uns conselhos para fazer essa reunião alterações com a aí. Cristina, nós comentamos a questão da necessidade de não parar na lei. A lei ela vai ser aprovada na Câmara de Vereadores com a composição correta, não mais paritária, vai ser 1/3, 2/3. E o importante é que logo em breve a gente possa instituir a CAISAN. CAISAN, Rosineide, nada mais é do que o colegiado do poder público. E aí entram as secretarias que tiverem interesse na área de segurança alimentar e nutricional. Não precisa ser necessariamente as secretarias que já fazem parte do Conselho de Mongaguá. Então, atualmente fazem parte a saúde, educação, agricultura e meio ambiente, assistência social e turismo. Não, turismo. Turismo não é fundo. Peraí, Sim, tipo, não, só esses. ela falou que não Só precisava estar pronta toda a lei aprovada. Eu já poderia Fundo, né? ficar. Uma dessa, o fundo pode estar presente. Eu deve ser. Oi? Você poderia me responder uma coisa. Ela falou, no dia da reunião, que a gente não precisava ter a aprovação da lei para aparecer o CAISAN, né? Vanessa Teixeira falou que mesmo que a lei não tenha sido aprovada na Câmara de Vereadores, a gente pode já instituir a CAISAN. Isso. Para poder solicitar acesso ao CISAM, que é equivalente ao SUAS, da Assistência Social, o SUS da Saúde,
ó, ele vai precisar obrigatoriamente ter uma Kaizen instituída. A partir daí, a gente vai ter que ter uma lei correta, que é essa que está para ser aprovada. A gente vai ter que, ele vai ter um prazo de um ano para poder elaborar um plano plurianual de 4 anos, né? Um plano municipal de segurança alimentar e nutricional. Uhum. E que mais? E a gente vai ter que efetuar as conferências, que a gente faz a cada 4 anos. A gente fez a última já em 23, né? 20 de julho de 2023. A próxima é o Saúde ordinária, né? Porque extraordinária pode chamar a próxima a é o qualquer ano que vem, momento, né? né? Não, essa, Não, a cada Ah, quatro. na lei essa é a conferência, né? extraordinária, né? É a próxima 27. E Não, quatro é a anos é muito ordinária, tempo a para conferência Não, a ordinária. próxima vocês conferência fizeram. municipal. Não, as conferências, Rosneide, elas acompanham as demais conferências, que É, são estadual. as regionais, as estaduais e a nacional. Então, Mas todo esse processo aconteceu em 23, agora vai acontecer em 27. eu só queria um esclarecimento, assim. É, As nós nossas estamos em muitas mudanças, desde o governo federal e até aqui, por conta da Certo. eleição suplementar, É. nós estamos num início, Isso. e com mudanças, com alterações. Desse ponto de vista, eu não sei se poderia ser uma reunião, uma conferência extraordinária, que eu acho que é obrigatório seguir o federal, seguir o estadual, o regional, mas uma extraordinária para a gente saber, inclusive pelos planos de governo, porque a atual administração tem os seus planos de Nada governo impede de fazer uma as extraordinária no questões meio, relacionadas à depois de 2 segurança anos, né? alimentar. Então, isso a gente precisa atualizar, Pô, seria do 25. meu ponto de vista, Seria esse ano. não sei o que vocês acham, em relação, ou então se dê outro nome, mesmo que não seja uma conferência extraordinária, nem que seja um plano municipal da segurança alimentar. Porque, assim, todo conselho tem que ter um plano e, se possível, um fundo, que é o CPF. Mas o plano é obrigatório, né? Nós Que é temos para a um gente fundo, ter as balizas. fundo, E isso é uma coisa nossa, a gente não tem que esperar outra pessoa chamar, a gente Não, tem tem, que já estar sim. preparado, né? Sim. Sabendo principalmente a, a visão que a administração tem, que se comprometeu com o plano de governo, tanto do candidato Paulinho como da atual prefeita Sim. Cristina. São planos diferentes, mas que contemplam, são complementares. Então, por isso que eu sugiro, Mesmo não porque para sei. fazer o plano municipal de 4 anos tem que ter reunião com a sociedade civil, os técnicos, né? Se não for Olha, uma conferência, são audiências públicas. e assim, se for para esse plano plurianual, Bira, também seria interessante que ele acompanhasse o plano plurianual da legislação, porque assim, nós vamos colocar nossas demandas ou nossos interesses ou Isso. obrigações, mas elas têm que bater com o orçamento É, e bater com as metas, que o mais importante é nós colocarmos as nossas necessidades nesse plano plurianual, para que depois ele entre na lei de diretrizes orçamentárias, que é anual, e depois na própria execução, né? Que é o dinheiro que vai mandar. Então, é importante que, mesmo que a gente corra atrás do prejuízo, porque assim, o plano plurianual ele já está andando, já teve audiência ele já foi apresentado pela secretaria, teve audiência pública, e agora ele já vai para o capítulo das diretrizes. Então, assim, não vai fazer muito sentido a gente não começar com a nossa necessidade em 2026, né? Não sei se todos concordam. Isso está acontecendo no CMDR, né? No CMDR a gente se programou de ainda esse ano fazer o plano plurianual de 4 anos para acompanhar a gestão, no primeiro ano de gestão. aqui o nosso, eu acho que com o CISAM a gente se impulsiona mais, não é? Na verdade, que A esse, prova esse ano que prática. nós vamos ter, a partir do momento que foi aceita a adesão, a gente vai ter um ano certinho para acabar esse plano. A gente vai ter que fazer essas atividades não precisa ser nem necessariamente conferência, pode ser audiências públicas, para poder montar um plano plurianual de fato participativo. Não de cima para baixo. Participativo É. e também que o É um diagnóstico. comentário, porque não adianta só fazer o levantamento, como você está falando, desculpa falar, mas é verdade.
Assim, a gente não atrelar o orçamento do governo, aquele orçamento que vai ser previsto os gastos. Mas foi isso a Eles estão proposta que eu estão fiz. terminando O que já. você está falando? Então, e aí eu vou lembrar a Eles reunião estão passada, botando- que está fresco, eu fiz a ata, né? Hoje, não, ontem, hoje. Eu falo isso. Foi combinado Eu estou entendendo que você está Foi combinado na última reunião, mês passado, que um dos programas que a gente vai colocar no plano plurianual é o do Banco de Alimentos. E desse não vamos dar mais, né? Já estão nas Mas aí, Bíblia, eu quero entender Como também assim, ó. quando que Ah, a gente vai O ter um Banco ano para de construir um Alimentos plano também está plurianual. De segurança alimentar e nutricional. Plano é do Conselho. Rosenei, Você separado. Rose falando isso também me leva a pensar o seguinte: a gente precisa saber qual é esse orçamento que o CISAM garante. Isso, e quando é Porque uma coisa é precisa. que a executiva pode planejar, mas e o que o CISAM vai contribuir com o município? De onde, porque são fundos, são recursos que vêm de várias origens, de várias fontes. Vou mandar um Quanto link é esse para ela. recurso? Claramente a gente precisa saber. É isso. Entendeu? A gente precisa pesquisar. O CISAM estando, né, implantado, né, Uhum. aqui no município, CISAM. qual a verba que vem? Então, em cima da verba que o CISAM vai permitir para o município que a gente... Não, mas vai- não é bem assim que funciona, não. Então, mas eu quero saber. Como funciona é o seguinte: você, uma vez feita a adesão ao CISAM, você consegue, se tem pontuação suficiente para responder a editais. Então, são abertos editais durante o ano para, por exemplo, colocar maquinário, máquinas, ou então construir prédios de banco de alimentos, ou então reformar banco de alimentos. Esse ano teve recentemente reforma de banco de alimentos. E aí você só vai conseguir pontuação suficiente para entrar na edital se você tiver feito a adesão. Se você não consegue. A mesma, o PA federal da Conab, se você não fez a adesão ao CISAM, você não tem chance de participar do. Mas é, Receber esse vai falando, né? Se a gente não tiver até a nossa plano, a gente não tem recurso para fazer da cidade, nem de edital, nem de doação, nem de uma quase, né? A não ser que vamos e a gente não sabe qual é o valor que o município tem para distribuir isso para a gente. Ou se isso agora não tem. Então fica difícil. Eu acho melhor a gente fazer o que nós estamos fazendo, que foi a aprovação da lei, fazer o FESAM, a gente depois passar para o FESAM e tentar fazer com que a cidade se atreve ao CISAM. Aí sim, a gente vai poder perguntar, solicitar ao município, Inclusive, o que- a adesão ao aonde CISAM que é o vem os alvo. recursos. Se tem algum recurso vindo para a cidade, aí sim a gente fica fiscalizando. Sim. Mas aí é que eu estava conversando com a Rose aqui. Eu acho que a gente poderia colocar na pauta da próxima reunião, fazer, como a gente tinha comentado em outras reuniões, de fazer essa apresentação aos vereadores, mas fazer essa apresentação à prefeita. Sim, também. Poxa vida. Conversar no gabinete, fazer uma solicitação para a gente apresentar. Como a gente já teve esse primeiro pontapé inicial, que foi a assinatura do programa do FIES, que é importantíssimo, e que aí ali ela já teve vamos dizer, uma introdução do Conselho ali, a gente conseguiria já com isso ser um pontapé inicial para a gente fazer essa conversa com a prefeita e ver o que está no plano, como a Rose está falando, que tem vários desses pontos que a gente está discutindo aqui, estão no plano de governo, e ver de que forma que a gente, como conselho, pode auxiliar eles e eles, como poder público, pode auxiliar a gente, seja nessa adesão do CISAM, seja com fundo, seja com um orçamento para o próximo, obviamente para esse ano de 2025 a gente não vai conseguir, mas para 2026 a gente conseguir. Uma coisa que eu penso é o seguinte: a nossa lei do Conselho vai ser, né, votada e tudo, mas com a lei tem um orçamento para a aplicação daquela lei. Sim. Que é o plano nosso que o Bira fala, tem se debruçado, né, Bira, no plano. Como é que fala o nosso plano? Plano plurianual. Não, É plano SAM. Plano municipal. É o plano SAM. Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. E isso, o plano SAM prevê um gasto, não é? A aquisição do banco de alimentos? Ou O não? banco de alimentos, o gasto não é municipal, né? O A gente município tem que gostaria ceder um local, O né? município tem. Ele tem que ceder de um local. Então, mas aí que tá. É a contrapartida da manutenção, né? Porque, assim, a gente vai ter que colocar na pauta, mas, por exemplo, uma ideia que eu já dei, você sabe disso, Rose, também, é a central de alimentos, que está em semi-desativação, é um prédio grande,
que daria um banco de Isso alimentos é enorme. perfeito, Concordo. Sem contar que desde que a Mas gente sabe, isso foi na tenha, reunião? foi. sim, Eu citei isso na reunião. desde que isso Pode- seja, lá tenha uma reforma e a gente vai passar por capacitação, que aí entra o programa do Fiesp, Alimentar o que futuro. vem com essas É. capacitações, que vem com capacitação para que a gente poderia começar, por exemplo, com a educação, com as merendeiras, para trabalhar esses alimentos que vêm do banco de alimentos, e daí a gente conseguir fazer isso com as ONGs, com as OSCs, com talvez ILPIs e etc. Mas Quando isso é ela uma falou pauta das para a próxima reunião. conferências, Então, eu vamos pensei fazer isso na exatamente próxima na reunião. proteção Eu peço Então, para a gente vocês, corta. conselheiros, Nós então, temos- já estudando isso daí para a próxima reunião, o que que vocês vão falar? Nós tínhamos montado uma comissão, que seria essas comissões que seriam para ir falar com a prefeita, para ir até o legislativo. As Como que comissões foi? temáticas, né? A gente está. Então, vamos ter que montar, então, na próxima reunião, nossas comissões também. Quem E as pegou minha comissões caneta? temáticas, se já estavam pré-estabelecidas, né? Viram constituídas. Você E pega teve minha essa comissão que a gente tirou para ir falar com a prefeita exatamente sobre esses assuntos. Então, a próxima Porque reunião, às vezes não é porque é nós vamos fazer a prefeita ou, comissão, né? a A nossa pessoa comissão está no temática, executivo que ela vamos discutir entende essas ou sabe de comissões. tudo. Não. Exatamente. Eu acho que os conselhos têm que também explicitar alguns pontos, né? Sim, para Que ser. é para ajudar o poder público a deliberar também É a algumas nossa O coisas. mais luta. importante, desculpa, Pode Eliane, falar, pode falar. o mais importante é que assim nós temos um governo que ele é sensível, ele é apoiador a essa questão da segurança alimentar Exato. sustentável, É mesmo. nutricional, Tanto é que coisa já que teve a assinatura do governos- programa Alimentar o Futuro. coisa que já aconteceu É, nos outros governos que não tinham essa sensibilidade para Exato. essa causa. exato. Sim. E eu não quero falar muito do Fundo Social, mas nós também não queremos continuar com essa questão de oferecer kits, alimentos. A gente precisa transpor essa situação. Então, até mesmo as pessoas precisam participar e saber, enquanto munícipes, o que elas podem fazer por elas mesmas. Porque não é o nosso objetivo ficar aqui entregando o kit, a gente quer emancipação das pessoas, que as pessoas comprem o que elas quiserem, quando elas quiserem. Seria tão bom, né, Por se isso tivesse que o condição de dar diagnóstico é voucher. importante, por isso que eu Dar falei do voucher. plano municipal, porque nós Começa vamos pelo pegar o Começar pelo diagnóstico e fazer as propostas, e também saber o que cabe para município pequeno. Uma outra sugestão, que agora a gente já está, acho que em pequeno porte 2, ou já passou para a média, acho que não passou para a média não, né? Estamos em 65 mil Eu acho que pessoas. esse ainda tem pequeno. Porque tem um detalhe, em muitas situações, houve no passado, um olhar, eu cheguei a conversar até com o deputado não, ele era senador, o Mercadante, quando ele veio aqui. Ah, dá Olha. Se o pessoal tem as ideias para conseguir o PAC, eles são tratados como região metropolitana, por que que nessa hora dos alimentos ou outras situações nós não somos Obrigado. tratados como municípios metropolitanos? Porque numa região metropolitana, porque você vai ter os 4 portes de municípios, porque a gente está quase com Santos e Guarujá como metrópole. Mas a gente tem o pequeno porte, que seria Bertioga, Mongaguá, Sim. depois acho que Peruíbe e Itanhaém, aí na sequência vem Praia Grande, São Vicente. 300 mil habitantes para, né, poder possibilitar todas essas aquisições, acessos. Tanto é que o programa Estratégia de Cidades, que hoje o governo desenvolve com o CISAM, né, separou os municípios exatamente tendo em vista o número de habitantes. Eu acho assim que poderia pensar. E o A gente governo tem que não pensar ali, né, os 3 municípios para dar um número. São. Então. Por que não incluir tudo? A Os administração já três. está atuando em algumas Vai, áreas, vai, por exemplo, até a saúde, fazer coisas consorciadas aqui no Litoral Sul, que é para que a gente possa ter volume. Verdade. Né? E na assistência social, Jennifer, nós já temos, por exemplo, um lugar que abriga pessoas, mulheres em situação de violência Vulnerabilidade, regional, Aonde? Cubatão. fica em Cubatão. É, Então, as novas 9 cidades fazem parte regional. desse regionalismo. Olha,
é bom. Outra questão regional é o Serviço de Inspeção Municipal. Provavelmente a gente vai começar por Mongaguá, tomar iniciativa, e depois é capaz que Itaém, Peruíbe, venha uma Não, bandeirinha é dos consórcios. Seria bom mesmo. Hoje é o primeiro dia, Eliana, mas me desculpa Nossa, assim, porque eu tenho uma experiência do passado, né? Sim. Porque eu já atuei aqui nessa área Que por bom. muitos anos. Vai agregar bastante. Ah, gente, Em Nossa. 2007 Nosso eu colegiado. fiz parte da regional quando era São Vicente, com a Vera Molo, Ah, tá. o Márcio França e o Tércio, eles davam bastante apoio. A dona Regina Covas também, não sei se ela ainda é viva. Na Copa, não. Está viva? Acho que não. Tadinha. Mas ela era Vamos dar uma... prosseguimento à reunião? Isso é Não, mas assim, interessante que Bira, você é só para falou. contextualizar. Porque assim, se a gente já teve no passado há 18 anos, o que falta, agora a gente tem um governo que apoia. Estava Nós temos faltando, não pessoas falta mais, que é a vontade interessadas. política, né? Então, que é um governo É isso que que é Empresa da fundamental. política. complementando, esse governo foi do passado, porque o Paulinho foi vereador da nossa cidade por muitos anos no passado, certo? Então, ele já vem acompanhando o município há muitos anos. Então, você falou, antigamente parecia que a gente tinha mais coisas da cidade do que a gente vê hoje. Eu tinha uma associação de bairros que trabalhava muito pela cidade, né? Hoje a gente já vê poucas fazendo isso. Elas pegam só uma coisa e ficam naquilo, então não faz. Eu também concordo com você. Parece que tomara que as coisas de antes voltem, retornem, porque nós tínhamos muito trabalho antes, né, feito na cidade, que eles voltem, né, a ser feitos novamente. E o nosso intuito dentro do conselho é esse, é trabalhar a alimentação nutricional da nossa cidade da melhor forma possível. Nós estamos 1 ano e meio trabalhando para que isso aconteça de uma forma, da melhor forma possível. Então, esperamos que continuemos assim. Outra coisa, a gente trabalhando, como você falou, em relação à conferência, mas já há uma proposta nossa também de fazer as audiências públicas, convocando a sociedade civil, as ONGs, o terceiro setor, entre outros, até empresariais, até setores empresariais também. Porque o pessoal lá de Guarujá, elas têm realmente um restaurante popular, né? Elas administram, mas é com verbas do governo federal. É. Entendeu? Se a gente tem uma ONG que pode trazer cozinhas solidárias para Mongaguá, que pode, né, trazer editais, né, cumprir editais que beneficiem a cidade, isso faz com que descentralize também todas essas demandas que sobrecarregam, quer queira, quer não, o poder público. Aham. E Infelizmente, aqui, o Fundo Social, por exemplo, hoje tem Deixa eu essas próximo necessidades prementes. Esse é 3 mesmo? Está na mão do poder público, não é? É isso, Mínimo então. possível. por favor, pode continuar o outro item da Desculpa, pauta? mas Eu estou preocupado com o tempo da gente. Vamos continuar então? Você estava no Bom, adesão ao programa? Rapidamente falar do projeto Citronela. O projeto Citronela ele começou em 2016, há 9 anos atrás. Sim. E como ele já percorreu 3 administrações, 3 governos, nós, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né, Lucas, resolvemos, no próximo ano, que ele vai completar 10 anos, transformar o nome de Projeto Citronela para o Programa Citronela. Tá, Tá porque no passando programa programa. ele vai Ó, pegar, legal. vai ter Parabéns, mais coisas. eu- Eu tirei foto do CIF. Ó, legal. Falei que eu ia tirar foto. Programa, Bíblia, eu gostaria que você falasse para mim quais Esse projeto são as Citronela, eles plantaram. três coisas do O programa. pessoal do Serviço de Fortalecimento de Do CIF, Vínculo, né? lá no CIF. Evidência, Olha o vocês tamanho vão da nossa trabalhar você. o programa Citronela. O programa ele tem uma abordagem que talvez outros programas, outros projetos venham a usar a mesma abordagem, que nós estruturamos em 3 fases. A primeira fase foi de utilizar as instalações, utilizar até a mão de obra da Regional Rural, os funcionários da Regional Rural, para gerarem as matrizes. Então, nós adquirimos as mudas de citronela, Sim. levamos para a Regional Rural, lá foram plantadas as mudas, viraram matrizes depois de alguns meses. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é retirar as mudas dessas matrizes, fazendo separação de divisão de toceira. E aí nós levamos agora em setembro, nós levamos em 2016 para 20 escolas, que era metade das escolas de Mongaguá. Agora levamos em setembro para a totalidade das escolas municipais. Nós entramos em 30 EMEIs, MEFs, MFs e 10 creches. Então foram 40 unidades escolares municipais que o projeto Citronela foi instalado.
O Barril, ele colocou esse nome de citronela nas escolas, né? Depois eu pedi para colocar o projeto de citronela nas escolas, mas no fundo eu alertei o Alexandre Barril que o projeto citronela e o futuro programa, ele vai além das escolas. Porque eu fiz parte de uma reunião, não sei mais agora se foi ano passado, esse ano, acho que foi ano passado, de uma reunião lá na Secretaria de Saúde, porque era um conselho de saúde que estava se reunindo para discutir entre os assuntos a questão da dengue. Sim. E aí eu estava calado na reunião e a doutora Kelly na época falou, pô, o Bira tem esse projeto, né, que começou junto também, né, esse projeto ele foi estruturado, Rose, não só a diretoria na época de agricultura, mas a diretoria de agricultura junto com a vigilância de saúde e a educação. E então tem esses três órgãos trabalhando juntos. E aí foi comentado comigo nessa reunião, a Ana Paula ia dar uma palestra, né, da saúde. E a Ana Paula falou, Bira, não dá para colocar essas citronelas nas US, como é que é? UBS? Eu falei, dá sim. Tanto é que a gente já colocou mudas lá no CIF, né? Que é do social, assistência social. Da assistência social. Foi o O serviço Theo, de fortalecimento do vínculo. isso, o Theo nos ajudou lá. O Theo fez parte desde o início também. Eu, o Lúcio e o Theo, nós estamos desde o início nessa história. E a Patrícia, né? Não posso esquecer a Patrícia da Vigilância em Saúde. Então, esse grupo, nós, o grupo dos quatro, nós estamos desde 9 anos atrás já trabalhando com isso. E eu fui convidado nesse sábado para o próximo sábado, próximo não, daqui 15 dias, né? 11 e 12, Dia das Crianças. Vai ter atividades lá no Parque Ecológico. E o Daniel nos convidou para levar a banda, levar muda de citronela e fazer um trabalho com eles. Fazer um trabalho de citronela lá no Parque Ecológico, que é do turismo. Eu tenho meu Então, Esse foi eles. agora... Se dá esse projeto seu, eu também Também passei eu estava falando das etapas. A segunda etapa foi essa, levar para as escolas, não é? Ou para outros locais. E depois a terceira etapa é desses locais públicos, sair dos locais públicos e ir para as casas. Essa é a continuidade, a terceira etapa. Aí eu tenho uma torceira dessa Os alunos, ou então as crianças, as pessoas que estão no ou lá no Parque Ecológico, possam retirar mudas de lá e levar para as suas residências. E além disso, Se eu espalharia citronela pela minha casa. Gente, além disso, se tornando programa, o projeto Citronela, no geral, vai fazer parte do plano de arborização da cidade. Então, ele vai compor os jardins de drenagem, jardins dos pontos de ônibus Isso. e algumas áreas verdes na eu cidade, quero sugerir do meio ambiente. como tem farmácias vivas lá, que o pessoal falou da regional rural, está falando farmácias vivas e Sim. tal. É. Não sei se está tendo produção de algum fitoterápico, mas se você extrair o sumo como é que fala? O extrato da Sólidos citronela, essenciais. isso é maravilhoso. Ele expele mosca, Sim, mosquito, não é só o exigir. bares de mongaguá. Gatos também. Também repele gatos. Tem muito mosquito. Também. Tem muitos Cachorro, mosquitos né? em bares, viu que a gente vai, moscas, e podem usar a citronela a partir desse programa do Bira, vocês. E vai ser maravilhoso, gente. Porque eu não- A ideia é que esse programa possa ser replicado em outros municípios, né? Porque ele está tomando vulto aos poucos, né? E a ideia do programa também, além de talvez parcerias com universidades que a gente pretende trazer para o meio ambiente, é talvez fazer pesquisa com a citronela. Então, ela pode se tornar. A gente inibe os fumacês e vai ter um projeto. Se eu for na fumacê que o Lucas falou, tem um problema sério que mata abelhas, né? Abelhas, As abelhas sem ferrão, abelhas com ferrão matam as abelhas e não é nada estão legal. em extinção. É muito tóxico, né? É. Eu queria fazer dois adendos que foi levantado aqui na cidade de que não caberia a um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional que trabalha com alimentos falar de citronela. Quarta-feira e sexta-feira eu fui nessa formação de circuitos alimentares de proximidade e essa formação ela foi feita em parceria da Unesp, do Campus São Vicente, com a CAT, né, que é o órgão de pesquisa do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com apoio do FESBES também, que eu faço parte, que é o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista.
E lá nós tivemos palestras do professor Davis, que é de Geografia da própria Unesp, do Newton Rodrigues, que é pesquisador, né, nível 6, lá da CAT. Sim, conheço. O Emerson Calgaro também está como pesquisador da CAT. O Rodrigo Nassif, que é antropólogo da FUNAI. O Les Levidal, que é da cultura da Universidade de Londres, Universidade Aberta de Londres. Guilherme Prado, que é dessa camiseta que eu estou usando, né? Ele fundou a Rede Livres de Produção e Consumo. E o Marcos Gonçalves, que ele é presidente da MIBRA, que é a Associação de Agricultores Familiares de Itanhaém. Isso foi tudo na quarta-feira. Na sexta-feira, nós tivemos visitas à Horta Vila Margarida, que é lá em São Vicente, que é uma horta comunitária. Tivemos visita à CSA da Acerola de Santos. CSA quer dizer Comunidade que Sustenta a Agricultura. As pessoas pagam, não na hora que estão adquirindo a verdura, o legume ou a fruta, eles pagam antes do produtor começar a produzir. Então, eles são chamados de coprodutores. Os consumidores são coprodutores. Essa ideia veio em 1960 lá do Japão. Não por acaso o proprietário dessa propriedade é japonês, é interessante. Terceira geração dele aqui em Santos. A cidade abraçou, né, o sítio. Ele tinha um sítio, como é que é? O bisavô dele tinha um sítio, aí passou para o avô, tinha um sítio, passou para o pai, passou para ele. Aí a cidade de Santos abraçou o sítio dele. Ele está entre o morro e a cidade de Santos. É muito, muito interessante. Tem o Livres, né, que é essa cooperativa que compra os produtos agricultores familiares de toda a região nossa e vende para o pessoal, principalmente de Santos, mas também de outros municípios. Tem a horta também comunitária, a horta comunitária Bons Frutos, que fica debaixo de uma torre da CPFL lá em Santos. Nessa horta Bons Frutos, eu passo para vocês depois, tem canteiros com verduras e nas extremidades tem o manjericão e também tem pés de citronela nos canteiros da horta comunitária Bons Frutos. Sim. Isso é para as pessoas entenderem que a citronela ela é um repelente natural, mas também tem outros usos, né? Tem Porque no xarope, caso né? da horta, a horta, de acordo com a horta orgânica, ela tem um conceito, ela é consociada. O que eu quero dizer é o Não seguinte, tem que que ter outros Em volta, né? outros o- vegetais, exatamente. a citronela, A horta quando a gente orgânica. leva a citronela nas escolas, a ideia é fazer repelentes naturais. Mas a citronela plantada nos canteiros, a ideia não é proteger crianças ou adultos, é proteger as plantas. Uhum, Então elas estão repelindo. Eu coloquei no grupo, mas eu me equivoquei. Não são inseticidas naturais. São outras plantas que são inseticidas. Para ser inseticida tem que matar o inseto. Ela repele o inseto. repelente. Então são repelentes naturais. É a que eu vou dar na escola. Alecrim é repelente natural. O hortelã é repelente natural. Mas que a gente mais usa, o próprio manjericão, mas que a gente mais usa é a citronela ou o manjericão, um dos dois. Como repelente. Então fazem Arruda parte de uma também horta. Não é? Não é porque você não come. Um outro exemplo. Essa é uma prática agroecológica, fazer isso que eu estou falando. Sim. Outra prática agroecológica é fazer adubo verde. Você pode plantar crotalária, depois cortar a crotalária vai fazer o quê? Numa horta, num canteiro de horta. Ele vai absorver nitrogênio, vai incorporar nitrogênio no solo. E depois, quando você cortar, antes de florescer, você vai incorporar matéria orgânica nesse solo, que a gente chama de adubo verde. Mas a crotalária ela não é comestível, mas ela é usada em canteiros de horta. Então precisa tomar cuidado, o que se coloca em canteiro não é só comestível. Sim. E a crotalária é venenosa. Foi ela que envenenou 280 cavalos aqui no Então, o Brasil. que as pessoas têm né? que entender é o seguinte, que toda alimentação, se você vai plantar alguma coisa para virar um alimento, ela vai precisar, lógico, de um repelente natural, ela vai precisar de um adubo. Uma planta, se ela não for bem cuidada, ela não vai também dar bons frutos. Agora Então, o as motivo pessoas principal não foi entendem. nem esse, porque que eu coloquei esse item. Eu coloquei esse item para ser discutido aqui, porque quando nós visitamos os 40 colégios de Mongaguá, a primeira coisa que eu, o Lúcio e o Gabriel, que é o coordenador, o Lúcio é o coordenador de ciências da SEDUC, e o Gabriel é o coordenador de geografia. A primeira coisa que a gente fazia quando chegava nas 40 escolas era procurar a direção, o diretor, o vice-diretor, e perguntar se eles têm interesse de, no futuro próximo, o ano que vem já, de instalarem nas unidades deles hortas escolares, que tem tudo a ver com segurança alimentar e nutricional, Sim. que é educação alimentar, na nossa conferência, na quarta conferência de segurança alimentar e nutricional, saíram propostas de hortas escolares, hortas comunitárias, Exatamente. banco de alimentos, cozinhas solidárias, todas essas.
Então, esse foi o principal motivo de por que que a gente está falando do projeto Citronela. O projeto Citronela nada mais é do que uma capilaridade para a gente entrar com algo mais. É agricultura? É. Mas a gente quer entrar com agricultura de alimentos também. E o que eu aconselho, eu até já falei, né, com o Lucas e com o Barril, é interessante sim plantar couve nas escolas, plantar alface nas escolas, mas principalmente eu aconselho fazer um projeto que eu estou estruturando já, que é o projeto Aromas Jardim dos Aromas. Jardim dos Esse é o Aromas. projeto, Jardim dos Aromas. O nome é poético. Travou. Por que Jardim dos Aromas? Porque essas plantas são as que a gente chama de plantas aromáticas, não é? Inclusive, Os o temperos aroma são da plantas aromáticas. citronela é o que repele o inseto. É, É que faz com que ele volte. assim como o aroma de outras Isso, hortelã, a pessoa coma de fato uma comida natural. todas Boa mesmo, todos né? os repelentes naturais, Sem vegetais, agrotóxicos, sem são nada. aromáticos, mas nem todos os aromáticos são repelentes, certo? Ok? Interessante. Então, os projetos são bem interessantes, eles estão integrados, né? Então, tudo muito bem interligado. Isso tem a ver com a sustentabilidade, o ciclo do carbono. Eu mesmo estou trabalhando com o ciclo do O carbono. Alexandre fez duas músicas que a gente cantou nos colégios muito interessantes, viu? É você manter. Uma tem melodia de Marcha Soldado, outra tem melodia da Aranha, né? E foi. Isso Então, é muito importante. isso que é legal do projeto, as pessoas vão entrando no projeto e vão sofisticando. Sim. Então, o fato do Alexandre Barril, se não fosse o Alexandre, a gente não estaria em 40 escolas, estaria talvez em 20 ou nenhuma. Ele é o secretário, né? Ele que Eu tinha foi empolgado também com esse projeto. tinha Então, todos nós estamos de parabéns. feito Se não fosse os funcionários da Regional Rural coletar, né? Tem que colocar em saquinhos, né? Então, isso é um trabalho grupal, um trabalho grande. Inclusive, eu vou destacar a importância da regional rural nas hortas escolares. E a gente vai produzir As as mudas mudas na nossa regional rural, Exatamente. dando função. E aí a ideia é mesmo, a gente leva as mudas da Regional Rural para as escolas e outros ambientes públicos, postos de saúde, e depois, numa terceira etapa, quem estiver nos postos de saúde, Regional Rural, CIF, etc., leva para suas casas. Sim. Isso que é legal, Sim. esse modus operandi do projeto Mas, Cidadania pode ser replicado acontece. no Jardim dos Aromas, né? Sim. Acontece a horta na escola, mas O Barril gostou também do nome. Jardim dos Aromas. É poético. interessante. A próxima Vamos lá? Alguém? item da pauta? O próximo item é planejamento das atividades a serem realizadas no dia 16 de outubro de 2025, que é o Dia Mundial da Alimentação. Itanhaém não, Peruíbe está fazendo banquetaço, não é? Tá. Dia 16. Nós vamos realizar alguma coisa em Mongaguá? Como é que vai ser? Tem ideia? Dá um prato lá em Peruíbe. Assim, eu tenho restrições quanto a essa Que prática. alguém pode levar Porque, uma coisa. gente, é muito perigoso Isso. isso. Também acho, no dia de hoje, né? Ó, quanto à manipulação de alimentos, quanto ao transporte desses alimentos, as pessoas fazem em casa. A depender, a nutricionista está aí. A depender de como embala. Tem uma de como- ideia? Qual seria? Eu tenho uma ideia. Fazer alguma coisa com alimentos. É claro. Eu pensei no seguinte, a gente, daqui a pouco a gente vai falar nos diversos aí da questão do fundo social, mas eu pensei em a gente fazer uma ação para o fundo social, com doação de alimentos para ser revertido para o fundo social. Isso. Aproveitar que é o dia da alimentação, Dia Mundial da Alimentação, a gente fazer uma divulgação ampla, usar, agora que a pessoa vai morrer de raiva, usar uma ideia boa que deram da gente ir para a porta de mercado e a gente fazer uma arrecadação de mercado, no Mercadão, como foi citado, ou em outros mercados também, conversar talvez com os proprietários. A gente tem um vereador que tem um mercado também. Ontem, cara. Conversar com eles Não, e a gente hoje. fazer uma grande arrecadação dos alimentos para ser doado para o Fundo Social. E a gente fazer cestas sustentáveis, adequadas nutricionalmente, sem ultraprocessados e que tenha a ajuda de toda a população de Mongaguá, colocando bem claro esse Dia Mundial da Alimentação. Não é melhor fazer a semana inteira do que um dia só? Isso demora, né? Vamos fazer a semana. O ideal é fazer a arrecadação durante a semana. É, isso que eu tô falando. Um dia No dia é interessante fazer algo visual, né? Dá pra fazer, porque o dia vai cair quinta-feira. Então A dá gente pra pode segunda, fazer terça e isso. quarta arrecadar No e na dia- quinta fazer É. milhância. No dia pode ser a entrega, né? A gente pode É. pedir mesmo
fazer isso daí por Boa esse ideia. pedido, né? A gente não sabe o quanto vai arrecadar, o que arrecadar mandar para o Fundo Social. Sim. Só que eu já vou pedir para você, como você é nutricionista, que você coloque os itens que nós queremos que doem, para que não dê ultraprocessado, não dê Ou só sal, ou só o farinha. mais básico possível. Então, você O básico você- é, arroz, gente, não, arroz, não. feijão, E não óleo perecível. e macarrão. açúcar. macarrão. Macarrão, açúcar, sal. Nada não perecível. O básico do Olha, básico. Não Por precisa. exemplo, são itens só de 8 itens que são mais Se importantes. convidar um artista para atrair esse público. Tem algum Isso, artista? acho que tá bem em cima, mas se Sim, pode tá tiver eu algum- em cima Mas gostaria Seria de maravilhoso. sugerir Mas a gente pode fazer uma conversar programação. novamente com o Tiago. Isso é um Daqui- papel da imprensa da comunicação. Sim, aí a gente usaria eles. Ô, gente, A divulgação seria direto pela fazer prefeitura também. ação para ir ajudando o Fundo Social até dezembro a gente fazer ações, É que assim, essa e mais outras. Sim. a prefeitura não Essa seria uma Agora, primeira. Esse tem que pedir. Isso seria. Na próxima pauta já pode colocar uma ação social que a gente vai revisar. Você acha que É o interessante é que isso vai casar com aquela nossa ideia de divulgar as ações do Conselho. A gente pode divulgar as ações do Conselho nessa arrecadação. O que é o A Conselho? gente está vendo Oi? a segurança alimentar. Acho que tá. Quer continuar? Acho que eles montaram um grupo, não é? Do quê? Eles estão tocando, né? Cada um toca, eu acho que eles foram pro Fenk e de repente poderia. Você falou grupo de música. Exato. Não, ele tem uma banda, não pode Não, falar. não, eles A banda é os Cristines. Não, É verdade sim, que é. encerrou. Tem o Andres, tem o Todo mundo. o Paulinho na bateria, eu vi. de vocês convidarem eles, porque as imagens deles Tá Conceia fazendo esse evento, entendeu? De arrecadação, né? No dia, né? Na semana vocês vão fazer a. Mas eu acho que seria legal, de repente, essa banda, como vocês estão falando, né? Para conseguir mais adesão. Mas aí, de repente, Boa ideia. Ele que conseguiu para fazer para todo mundo. Tá pessoalmente, mas que Aí nós tá, tem, né? Mas a gente A feira Tem a pode fazer uma comida, ação. os titãs, que não é só comida, né? Pode ser. A gente pode fazer uma ação. Esse sempre A gente viu que o repertório deles é nessa praia, né? Eles podem fazer comida, né? Dos titãs, Ah, sim. porque já que estão nessa vibe aí. de repente seria Tem uma o quê? sugestão, né? De Eles vocês gravam. conversarem. Sim, Sugestão. Então, a nossa próxima pauta vai ser sobre Não, na verdade a gente vai ter que fazer uma Esse mês. para a gente poder bolar isso daí, mas a única pauta dessa reunião acho que seria. Pô, até uma boa ideia de procurar os vereadores, hein? Mas que dia que Aí é? já aproveita para assim, pedir auxílio muito em deles, cima, né? doação Não é, deles, já tem- fala da lei que Tem que 15 mudar, dias. precisante. Na semana que vem tem que organizar a semana já. Vamos lá, vai a pauta, então, da próxima. Então, vai ser mais extraordinário pedir? Não, Ó, dia 16, Pra gente é uma decidir isso, dica decidir que a agora, gente decidir. vai não, melhor decidir por de forma mais solta. Dia 16 é quinta-feira, daqui 2 semanas. Não, vai ser Tem por hora do WhatsApp. Sim, mas isso. Não, mas a gente vai Olha. estamos deliberando no WhatsApp, então, WhatsApp. mas com o máximo de urgência para a gente poder fazer alguma coisa, porque a gente sempre deixa passar batido. Isso, olha, o que eu estava Dia falando 16, para esse dia, né? A gente fazer um banner, né, do Conceia. Banner, sim. Nós mesmos do Conceia, cada um dá 10, 20 e faz um banner para ficar perto da gente, para as pessoas saberem. Não tem o Ah, fundo, não sabe. não sei. Cultura Tem Mas Não tem o nada. nome da É. Eu acho que tem assim, alguém lá dentro da prefeitura. deve ter um banner que Pessoal, é enquanto governo, eu vou falar para vocês. Os contratos ainda não saíram porque a gente está sim. naquele Emergencial. calamidade Calamidade pública. pública. Entendi. Então, vocês viram que só faz uma semana que a gente resolveu a merenda, Foi. Sim. né? Então, eu estou falando isso porque eu também estou precisando de material para o fundo, de divulgação, e até o banner a gente quer acabar. O banner é importante a gente fazer um banner para divulgar o Conselho. Mas e o dia da alimentação? Então, mas junta as duas coisas, dia da alimentação e o Conselho de Mongaguara. Para as pessoas entenderem que existe um Porque é um conselho. dia mundial, não é? Chamando já para as próximas eleições. A lei que tendo aprovada, a gente vai fazer eleições, vai chamar como os outros conselhos estão chamando, né? Tem que começar a chamar. Você tem interesse? Vamos lá.
E outra coisa que eu vejo, eu acho que essa busca ativa desse dia, a gente poderia já identificar colaboradores, mesmo que fiquem para depois, no outro evento, para a gente identificar colaboradores, empresários, porque as etapas da composição do Conselho, Bira, não tem também a participação do terceiro setor e de empresários? É. Tem. Eu acho que a captação dos Sim, voluntários tem que ser agora, já nessa É. semana antes do planejamento. Já começa a divulgar que vai ter um evento, mas não se sabe ainda como vai ser. Vamos chamar Só que povo chama para alguém ajudar quem- no Conselho. uma lista com nome e telefone para saber quem se Olha, como disponibiliza, né? então, ótimo. todas as pessoas fazem, quando eles fazem alguma ação social, eles falam o dia, a hora que vai ser a ação E social, aonde? onde, O local. Qual seria o local do dia 16, hein? aí eles colocam abaixo, quem quiser leve 1 quilo de alimento, Sim, sim. você entendeu? Ou para participar ou para ajudar. É isso. A gente pode pôr isso no convite, 1 quilo de alimento não perecível, quem puder trazer para ajudar, né, para formar a cesta básica, e fazer igual a gente falou, e daí nos mercados tentar trazer algum recurso. Não custa Esse da banda pode procurar também os patrocínios isso. junto para fazer um folheto, um banner, Sim, com esses patrocinadores. sim. Não é? Seria A gente está legal. pensando se está relacionado com a banda, vamos ver onde a banda toca. Ela sugeriu o Raul Cortez. Sim, porque É lá dá acústica lá, né? bastante. É muito legal. Aí a gente E aí tem que fazer. você chama outros departamentos, a cultura. Chamar. Eu acho que tem que ter essa articulação. Vai, Verdade. gente, peraí, vamos pensar também o seguinte: vai ter um evento de criança. Lá no Parque Ecológico, eu tô com problemas hoje, o TDAH tá atacadinho. Vai ter um evento de Dia das Crianças lá no Parque Ecológico. Dia 11 e 12. Por que a gente não tenta conversar com o turismo, ver se não pode começar essa arrecadação aí? Ah, nesse acho evento? Pode. interessante. Opa! Acho até que sobra alguma coisa, Por isso né? que tem que ter essa articulação de todas as pastas. A gente porque conversar com o pessoal do Tem que falar com a- turismo. Isso. Isso se torna uma iniciativa do conselho Do com conselho, a prefeitura inteira. Vera Jardim. Tem que conversar com a Vera Jardim. Falar com a Vera, ver com ela a possibilidade de fazer essa questão. A divulgação. Não ser impositivo. Tipo, não vai entrar aqui a criança se. Fazer. Não, olha, gente, quem puder doar 1 quilo de alimento para o Fundo O povo Social, Ó, o Põe a pelo caixa dia, lá, A propósito, poderíamos fazer, como é criança? Ah, não. Não é um banner, tá dizendo, Coisa né? de leite não, porque eu já distribuí leite. Eu num banner de 1 por Isso é 70, Aquele a tradicional. semana passada eu paguei R$ 90. Então, vamos cotizar entre nós. A gente faz um banner, tanto do dia da alimentação quanto do Conceia. Eu já vou ter um stand lá no dia 11 e 12. Eu vou, talvez dia 12, não sei se tiver curso dia 11. é isso que eu E aí a gente já leva o Pronto. banner lá no Parque Ecológico. Pronto, então a aprovação do banner e a rateação. Então, enquanto isso, a gente vai ter que fazer o banner esses dias. Entre nós, Vai. tem que ser Essa isso. semana fazer um banner para vocês aprovarem. Mas eu acho Só para vocês aprovarem. Eu acho interessante a ideia dos patrocinadores. Antes de comprar o banner, Oi? Eu fiz na aí Luar. No ar, você pagou R$ 90 só? Mas Uma- seria isso. Tem Mas certeza? acho que é trabalho do de meu bolso, atrás. Eu acho que os conhece. principais Ele conhece. patrocinadores desse evento seriam os fácil, Eu também a Patrícia seria R$ 90. Eu só não Isso. comprei na Patrícia porque ela É, não a tem pessoa conta da fiscal. comunicação. Ela me conhece bem. A prefeitura. O pessoal A da Luciana. comunicação, Mas vai você vai pegar o nome para particular. a gente tenha adesão de empresários da sociedade como um todo sobre essa ação. Sabe aquele Eles rádio, deveriam ter aquele carro de deixado som dia- que passa falando? dia Nós podíamos pedir para eles também que passem O pessoal da imprensa, vai ter que conversar com o pessoal da imprensa. Tudo que der comunicação mais comunicação. Doação. Tem que ter. comunicação mais preço. Mas isso é. Nossa, agora eu acabei de lembrar que o Barrinho passou pra gente. Tem que ser 2 semanas de antecedência para aqueles gastos lá. Isso. Gastos. Mas são reembolsáveis, não é o caso nosso. Não, nesse caso não seria gasto Vamos. para Que evento. mais? O último Não é a secretaria que está O fazendo. último item nós Já acharam que então vai ser o centro cultural, o local do evento? Não, só para antes de começar a polêmica aí, Gente, que eu tem vi que só- agendar o centro cultural, tem que Não, então mandar. tem que conversar com o Pedro, Então. ver se não tem. Mas assim, o que
vai ser feito no Centro Cultural? Além de É, convidar as músicas, A banda os vai músicos tocar, aí a gente e a vai população. para assistir e levar o E, kit de e alimento. fazer a entrega. E vão- Ó, eu tenho, A ideia está ótima, eu tudo tenho está um projeto perfeito, de só está contribuição, muito em né? cima, né? Eu acho. Eu tenho um projeto em contribuição, onde todas as igrejas, qualquer pessoa da igreja evangélica, pode trazer o seu cantor, as suas pessoas que dançam, né? Para que faça para que a gente se reúna no encontro e faça um show. Esse é um show cristão, entendeu? Aí eu posso até chamar, né, as pessoas que fazem parte do encontro e fazer com que eles divulguem também e pedir para cada cantor que vier colaborar com a gente, né? Ou ele dá. É isso. O grupo. Isso, você colabora com uma cesta de alimentos. Quem vier, né? Eu já falei. Cada um doa um pouco fazer. Só de informes, eu tenho 3 informes, dois eu já O dei, né? projeto está dentro do Centro Cultural, né? Nosso Ó, lá, dois informes eu já dei, dia 11 e 12, estão todos convidados sábado e domingo, comemoração do Dia das Crianças no Parque Ecológico da Tribuna. A ideia é ter um stand nosso, né, sobre o Conceia, sobre essa. Começava pedindo patrocínio para a tribuna, que já tem Dia 16 de Vai julho, ter comemoração de tribuna. alimentação, tá falando. o parque. É interessante chamá-los. A gente divulga o nome deles. O povo vai Por cima eles ficar lá. costumam vir. Então, pede lá. Para cobrir o evento. Sim. Já pede. O último informe que eu vou dar para vocês, antes do informe capitaneado aqui pela nossa nutricionista, Jennifer. Dia 11 de outubro e dia 29 de novembro está previsto, em 2 sábados, está previsto o curso de regional de produção de mel pela CAT, tá? No apiário do Sítio Vale das Águas, do Paulo e da Rita. Nós tivemos 2 edições do curso de produção de mel lá. Eles foram instrutores. Em 2 sábados, Nós vamos lá no dia em 15 dias, não é? Tá vendo? No percurso de 15 dias, nós tivemos 2 sábados lá. E agora a gente vai ter, de novo, 1 ou 2, não está certo ainda, 1 ou 2 do mesmo curso, 1 ou 2 dias do mesmo curso. O primeiro dia seria 11 de outubro, o segundo dia 29 de novembro. Que vem o técnico da CAT, do Governo do Estado de São Paulo. Houve muita demanda, não Tem, teve? tem. E agora vai ser regional, então vem público de Vem Mongaguá, as- Itaém, Peruíbe, Vale do Ribeira, vem Eu sou Santos, São Vicente, paga, tudo né? aí, né? Vai ser interessante. Então A é isso. ideia do Só para contextualizar agora, nós recebemos no nosso e-mail do Conceia, no dia 15 de setembro, 15 dias atrás, um e-mail com o assunto fiscalização, planejamento e projetos Conceia. E aí, acho que é melhor você falar, né, gente? Então, esse e-mail, Ele... ele veio. É complicado porque ele vem assinado de uma forma com um partido político que eu não vou divulgar. Mas aí a gente fica numa questão que a pessoa está fazendo essas posições por questão partidária, por uma questão pessoal. Então, eu, como nutricionista do município e como conselheira do Conceia há mais de 10 anos, mesmo quando o Conceia ficou desativado, eu continuei fazendo os trabalhos que a gente poderia fazer. Vou responder à munícipe que nos posiciona, a senhora Márcia das Dores. Ela vem com 3 temas diferentes no mesmo e-mail. Então, eu vou começar, e aí, assim, eu gostaria que o colegiado, depois a gente pautar isso, para que esse assunto não continue sendo recorrente no nosso conselho, porque já é a 3ª reunião que a gente vem falando sobre essa questão da cesta básica do Fundo Social, tá? Então, como nutricionista e como pós-graduada em saúde pública, eu vou falar de forma bem técnica a resposta da primeira questão, tá? Veio se falando novamente, como já foi falado em outras reuniões, da questão de ultraprocessados nas cestas básicas distribuídas pelo Fundo Social de Solidariedade do município. Primeiramente, o que já foi dito, as últimas cestas que foram entregas pelos fundos, as que foram questionadas, elas vieram do Fundo Social do Estado de São Paulo. Logo, o município não compra nada e não controla o que é doado. O Fundo Social do Estado, seguindo as normativas do Estado de São Paulo, a lei estadual, cede para a gente uma quantidade de acordo com o município
e a gente faz a distribuição desses kits alimentos, tá? Porém, foi ressaltado aqui que veio produtos como macarrão instantâneo, suco em pó e achocolatado. De acordo com a portaria do Ministério de Desenvolvimento Social, né, uma portaria federal de março de 2024, os alimentos da cesta básica brasileira, eles são listados e entre eles a gente tem 15% de alimentos processados ou ultraprocessados que podem ser adicionados nessas cestas ou permitidos nessa cesta. A cesta que veio do governo do estado tinha aproximadamente 20 itens, e nesses 20 itens foram identificados apenas 2 alimentos ultraprocessados. Uma lata de salsicha que veio e o achocolatado. São os 2 únicos itens. Macarrão instantâneo não é doado pelo Fundo Social, em hipótese Suco em pó alguma. também não. E suco em pó teve cestas anteriores, antes das normativas, antes das adequações, que veio sim. Bolacha Mas não recheada foi o também não. caso. Não, a bolacha que vem é bolacha de água e sal. De acordo com essa portaria, a pessoa pode ter acesso facilmente no Ministério do Desenvolvimento Social. Ele entra como pães e derivados feitos com farinhas que são adequados, que estão dentro dos limites do processamento. Então, eles são minimamente processados. Então, as bolachas de água e sal, ou maisena, ou aquela rosquinha, elas podem estar dentro do parâmetro. Outra questão é, por exemplo, a sardinha em lata, milho em lata. Isso daí são alimentos in natura que estão em conservas, que podem ser conservas feitas de óleo, sal, vinagre ou açúcar. Isso também é permitido. A gente poderia, por exemplo, ter um pêssego em calda na cesta básica, que seria dentro dos limites de processamento. Então, eles são minimamente processados, então eles podem compor as cestas. Porém, essa cesta está sendo discutida no âmbito errado. O Fundo Social Estadual fornece para a gente. Então, quem faz a compra é o Estado. Então, essa reclamação tem que ser repassada para a ouvidoria ou para o Conselho Estadual. Foi o que eu falei no E não no Conselho Municipal, como já foi debatido. Então, está esclarecido, a gente está amparado na legislação, estamos dentro dos 15% dos ultraprocessados, com o achocolatado apenas e a salsicha, e não é do município. Então, conclui-se aí essa primeira parte. Segunda questão. Sim, a prefeitura fornece o benefício eventual, que é um dos benefícios eventuais, é uma cesta básica. No momento, a gente está ainda em transição aí para fazer essa negociação de compras, está saindo a licitação e tudo. E existe uma legislação quanto a isso, uma legislação municipal, é a Lei 3134, de 3 de março de 2021, e na Resolução 12, também, de 6 de junho de 2020, são listados os alimentos que são pedidos nessas cestas do benefício eventual. E nos itens dessa lista não há nenhum alimento ultraprocessado. Só tem a bolacha, que é minimamente processada, como eu já falei, e a sardinha em lata, que também é permitida de acordo com a portaria. Então, o município de Mongaguá não fornece cestas básicas, kits alimentos, em nenhum dos seus programas ou em nenhuma das outras opções que tenham alimento ultraprocessados excedendo a percentual que é autorizado pelo governo federal, certo? E o Fundo Social, como já foi dito, ele recebe doações. E por doações, e isso é repassado para a população. Segurança alimentar, a gente está falando de ter um alimento adequado em quantidade, qualidade, sustentabilidade, mas que atenda àquela população. Se a gente recebe uma doação e no meio da doação veio suco em pó, a gente vai repassar para a população, porque ainda está dentro daqueles 15%, porque a gente não vai mandar um kit com bolacha recheada, suco em pó e achocolatado. Isso seria não só insuficiente, irresponsável e não faria o menor sentido na questão de segurança alimentar.
Então, eu acho que assim a gente consegue concluir totalmente essa questão das cestas que são fornecidas pelo município, tá? A segunda questão que ela vem falando sobre a questão de busca ativa de interessados pela Cozinha Solidária. Cozinha Solidária é um programa federal, onde o Conceia já foi, inclusive a nossa presidente, o Biraci estava lá também. A gente está indo visitar as OSCs, as instituições que têm interesse a aderir. Uma delas, inclusive, já funcionava, já Pró-Esperança. teve o nosso aval. Cozinha Solidária Pró-Esperança da PEN. Outra a gente foi visitar, a gente viu que realmente teria posso só fazer? talvez inviável para a pessoa, então, mas a gente está trabalhando cozinha solidária no município. Então, a gente não pode ficar colocando, como ela coloca aqui, disponibilizando para o conselho fazer uma busca ativa. A gente não pode ficar batendo de porta em porta nas ONGs. Olha, você tem interesse no Cozinha Solidária? Olha, você tem interesse. Isso não faria sentido, isso não é papel do conselho. Tá? Então, fica meio complicado a gente falar sobre busca ativa de interessados. A gente vai fazer a busca ativa de quem já está trabalhando ou que procura a gente. Olha, a gente já tem um trabalho semelhante, será que cabe dentro do programa? E aí a gente vai fazer todas as tratativas. Pode falar, Bia? Eu tenho uma notícia sobre Cozinha Solidária. Eu fiquei sabendo por dois técnicos independentes que estão suspensos os repasses de suplementação federal, que é de R$ 2,40. A última pessoa que eu falei foi o Renato, que é presidente do Conceia lá de Santos, Renato Prado. Ele falou que, de fato, estão suspensos, não sei desde quando, acho que esse ano. Então, Seja por isso que a PEN o programa da Cozinha Solidária já fique sabendo que não está sendo repassado do governo federal o valor que é de R$ 2,40 por cada marmita. A esperança é que volte essa suplementação, né? Eu acho que tem a ver com aquelas reclamações que surgiram na capital, né? De cozinha Teve bastante possibilidades de fraude, né? Mas cada um de nós do conselho pode sim convidar pessoas através do WhatsApp para que venham ao conselho e se cadastre se tiver algum tipo que faça esse tipo de trabalho dentro da cidade, porque a gente vai conhecer, né? Porque a gente vai reconhecer essas pessoas também. Porque tem pessoas que fazem o social, né? Ele não pensa em ganhar nada, ele não, né? Ele fica ali naquele social mesmo. Então, aí ele às vezes não tem uma chance de ter essa ajuda do governo. Né? Eu conheço muita gente. A Cozinha Solidária da Pró-Esperança, eu recebi a PEN aqui no conselho, eu fiz a orientação, não depende do conselho, né? Eu quero deixar isso claro, nem dos conselheiros do conselho, depende exclusivamente da pessoa ter as condições técnicas que são exigidas pelo governo. Tem uma portaria que são exigidos alguns documentos, comprovação de que aquela pessoa realmente realiza essas entregas, para que ela se submeta à habilitação. Então, sob a nossa orientação, a Penha realmente providenciou a documentação, ela entregava na época e ela conseguiu ser habilitada. Inclusive, houve a informação dela de que estava transferindo a cozinha para outro lugar. Ela não encerrou. Ela encerrou aqui, mas ela vai continuar em outro. Mas ela participou de um evento do Ministério do Desenvolvimento lá em Brasília e disse, segundo ela, que estava vendo já com o pessoal a transferência da Cozinha Solidária para outro endereço. Que bom, a gente fica Então, feliz que que fique claro que não depende do Conceia, por mais que nós queiramos. Então, mas deixa eu falar só um pouquinho. Então, Maia, complementando de isso que você está falando, como você faz parte do conselho, e o conselho, o que nós mais queremos é trazer realmente comida para quem precisa. Sim. E, de fato, você é uma dessas pessoas, porque nós somos voluntários, somos pessoas que realmente, de fato, temos essa vontade de tudo isso acontecer. Eu gostaria que você pudesse ajudar essas pessoas a informar como elas conseguiriam entrar no programa. Entendeu? Já que você falou que o edital é um pouco complexo, tem uma certa dificuldade, porque às vezes aquela pessoa é tão simplesinha que ela não sabe nem preencher um formulário. Mas isso não é justo que nós não ajudamos essa pessoa a trazer isso, porque a pessoa que já faz de bom coração, de boa vontade,
Isso é muito bom, né? Eu acho muito Ah. bom. Inclusive, Isso a é um gente dos tem papéis se nossos. empenhado, Isso. assim, como sociedade civil, né? Para que haja uma cozinha no Leonor. Né? Nós Aonde é? temos no No Jardim Leonor, Leonor. no Jardim Ah, Jardim Leonor. Leonor. Sim. Nós estamos nos unindo com os familiares lá, né? Com o pessoal até, inclusive, a Eliana. É uma igreja, Mário? Conheço. Não, Não, também a não é pessoa igreja, são né? da igreja, mas não é igreja lá. Não é igreja, Mas é uma associação. uma comunidade, Uma uma comunidade. resistência. Eles já têm esse trabalho. Legal. E nós estamos fortalecendo esse trabalho, né? Conseguimos, assim, juntar alguns voluntários para que haja constância nessas entregas, porque é muita gente dizendo que está com fome. Não é fácil. Né? E aí a nossa intenção é usar isso como uma estratégia para que a pessoa consiga habilitar uma cozinha solidária ou algo mais, Sim. né? Participar de um Mas edital, o porque que o são muito conselho não quer dificultados. mais que a gente fique só com uma pessoa, a gente trabalhando só em uma organização, mas sim Verdade. todas que tem dentro da cidade, tá bom? Que a nossa Esse é o intenção meu interesse, é esse. reunir, né, o que a gente puder. Então, agora vai ter a ação das cestas para o Fundo Social. A próxima, a gente pode pensar exatamente nessas pessoas, né? E Que tem esse esforço de fazer a marmita para entregar, mas falta recurso. A única parte que eu faço é que existe um papel oficial do Conselho na questão das cozinhas solidárias, que é Sim. fazer o controle social. Verdade. Então, na hora que estourou aquele problema lá na capital, o MDS pediu para que algum Foi conselho por isso que a municipal, gente no foi. caso foi o Conselho, fosse lá até o local e verificar se estava funcionando, se estava tudo ok, e Sim. fizesse um documento que até a Eliana assinou, lembra, Eliana? Sim. Então, o papel de fiscalização ocorre Compete, aqui, né? compete ao nosso, Sim. ao Verdade. Conselho. E uma coisa que eu gostaria de falar, até aproveitando a nossa nutricionista, né, que é a pessoa, né, sábia para tal, mas o que eu vejo assim, gente, algumas pessoas discriminam aquelas que nas comunidades produzem esses alimentos, que não estão dentro daqueles padrões altos de higiene. Aí a gente pergunta, gente, isso daí tudo depende de uma educação, Sim. né? E cabe ao Conselho até pensar nisso no Tá futuro, bom. porque tem o curso da Anvisa, que prepara a gente, né? Obrigada. Eu até fiz, eu não sabia de caiu? tanta Acabou. coisa, Não, ainda não caiu. mas é Vai necessário cair? que essas Não, pessoas também energia. tenham esse amparo, né? Não só em relação a apoiar, obter o alimento, como também saber preparar, né? Cumprir com essas normas. Mas esse programa também do Alimento Futuro, ele vai vir com alguns Consulta. treinamentos, Exatamente. capacitações que vão auxiliar nisso. Exato. Mas é uma pauta que a gente pode usar em uma outra reunião, Maia, que eu acho isso muito interessante, porque segurança alimentar, ele vai mais do que você dar o alimento, é você dar um alimento saudável também para a pessoa, isso falando questão de higiene. Isso daí a gente pode pensar como conselho, porque eu também não sou a única nutricionista, eu sou a única presente hoje, mas eu não sou a única no conselho, mas fazer talvez um treinamento para essas hóspedes, se elas tiverem interesse, hóspedes, ONGs, pessoas físicas, independente delas não estarem em algum agrupamento, vamos dizer assim, mas fazer um treinamento geral. As merendeiras, por exemplo, do município fazem esses treinamentos periodicamente, a gente também pode pensar nisso. Última pauta que ela coloca aqui no e-mail usando, inclusive, partes de falas minha, e que é uma sugestão que a gente já vem tratando em 2 reuniões, que é o banco de alimentos. A forma como ela age aqui é exatamente o banco de alimentos, coleta, higienização, embalagem a vácuo, congelamento de frutas e legumes para posterior distribuição junto com as cestas dos alimentos. Isso é a função do banco de alimentos. Só que para a gente fazer a retirada desse alimento de um mercado, por exemplo, a gente tem que ter um espaço físico para fazer a higienização adequado, obviamente. A higienização, precisamos de maquinário para fazer a embalagem a vácuo, precisamos de câmara fria para fazer o congelamento desses alimentos e precisamos ter instituições para fazer essa distribuição posterior e treinar essas pessoas para receber esse alimento e utilizar esse alimento da forma correta ou distribuir isso para a população. Então, não adianta a gente. É uma sugestão muito boa, muito viável, uma variação do meu banco de alimentos, inclusive, que eu tinha falado exatamente mais ou menos as mesmas coisas, mas enfim,
Acho uma ideia muito boa, até porque saiu metade dela, pelo menos, da minha cabeça. Mas é uma ideia que a gente está discutindo já 2 reuniões, que é o banco de alimentos, e que a gente vai trabalhar para ter um fundo para que a gente faça esse banco de alimentos e que ele funcione, e que a gente tenha para quem distribuir, nem que seja para o fundo social redistribuir junto com a cesta básica, se for o caso. Mas assim a gente respondeu. Não há mais motivos para estender essa questão da cesta básica, e aí na próxima reunião essa questão não estará mais em pauta. Já foi decidido, então, né? Não vai ficar mais na próxima reunião isso. Já foi respondido Só uma a questão. Márcia, né? No grupo WhatsApp que ainda existe, né, da CR Santos Baixada Santista, a Maia andou conversando, não é? Respondendo. Eu repliquei algumas coisas. Com a Márcia das Dores, e a Márcia das Dores respondeu assim, ó, que já fez por escrito, né, por e-mail, e foi ignorada. Se você me autorizar, Jennifer, a gente pega o trechinho da tua resposta, a gente pode até colocar aqui na seção do Baixada Santista. Pode, e a gente pode também anexar depois a ata quando tiver pronto. Anexamos a ata também, pode ser. Porque aí o conselho, ter uma resposta a formal gente do conselho. respondeu, e isso está em ata do conselho. Essa Ela resposta falou das foi 3 e enviada 7. para ela por e-mail? Não, a gente Não, está vai ter respondendo depois. porque ela pediu para o conselho responder. Você Então, tá... o conselho está respondendo Depois o em e-mail. ata. E depois o E e-mail. aí, gente, Ela respondeu agora às 3h07 na casa na reunião porque do só tem conselho. pelo e citronela. Aqui em Mongaguá só tem selo e citronela. Como só tem selo, nenhum município da Baixada Santista foi capaz de instalar o serviço especial municipal. Ela fala do serviço especial. Assim. Eu acho que ela quer só, como é que é? Quer dizer que é só o selo, né? Em Mongaguá está a O passo conteúdo, é só a aparência. Então, antes de encerrar a nossa reunião, eu gostaria de agradecer ao Biraci, que ele fez o nosso planejamento, né? E pediu para a gente e tal. Muito bom, tá? 7 páginas de trabalho realizados, tá bom? E alguns que ainda temos para revisar, ele também colocou. Então, São 7 páginas. Para atual que fala que o reunião. Conselho de Mongaguá não trabalha. Aí está todo o trabalho nosso, é verdade. Trabalho, Trabalho tá? né? Todo o nosso trabalho E realizado. eu começaria, Está pensando nisso, eu vou colocar no grupo. e além de tudo, eu começaria com a conferência, Bira. Sim. Claro que eu conselho da turma. Oi, Já conferência foi temos, linda, né? já temos bastante itens para Amei, conferência. Conferência foi Ó, foi todos aí espetacular. ainda temos ainda nos projetos que nós ainda temos, vamos indenizar, tá? E fora os que vai chegar mais, que o Conselho não para. Oi. É isso aí. Agradeço a todos que Agradeço compareceram. a Jennifer pelas explanações, agradeço a Ney. A ela. Seja bem-vinda. Obrigado. Também, Luziane, seja bem-vinda. Fizeram, né? Obrigado. Quero contar com a gente. Lucas já esteve, acho que num, mas não oficialmente, né? Essa é a segunda vez que ele está primeiro oficialmente. Seja oficialmente. bem-vindo. Ele teve como convidado, Infelizmente, o horário ideal do conselho batia com o curso que eu estava fazendo para a secretaria, e aí não dava. Essa era outra seria. pauta que a gente podia Pronto, colocar, então- gente, de mudar o horário do conselho. Ó, Para mim seria mais eu funcional. vou encerrar agora a reunião, tá bom? E a gente fica depois para discutir alguns compartilhar depois. 10 horas. Pode encerrar. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos. Bom, tem que ir embora, eu tô com Valeu. minha filha sozinha. Tem, pode ser.